Olá pessoal, eu sou o professor João Ricardo Kozak, psicólogo do esporte, presidente da Associação Paulista da Psicologia do Esporte. Eu atuo na área há mais de 30 anos e esse é um momento que eu não ia deixar de vir até aqui como profissional da área da saúde, como um cidadão, como um psicólogo e sobretudo como um homem, né? Tem incomodado bastante a questão do silêncio, tanto da mídia, boa parte da mídia, né, como o próprio silêncio dos atletas em relação ao episódio Daniel Alves, que está sendo julgado, né, e se, como todas as provas, né, apresentadas foram encaminhadas, ele deve ser julgado e punido severamente pelo que cometeu. Muito bem, aí a ideia das luzes da lei. Agora eu queria falar para vocês, né, um pouco sobre o futebol, um pouco sobre a questão do preconceito no futebol, como nasceu esse esporte, a questão da violência, a questão da identidade, a questão dos aspectos psicossociais, que eu acho importante da gente trazer à tona nesse momento, não só nesse, mas algo que eu venho fazendo há 3 décadas e em momentos como esse eu acho que é importante a gente dar mais ênfase, né, na questão da formação do atleta, da questão dos valores humanos, na questão da ética, da cidadania, do respeito, da construção da identidade. Mas vamos por partes. Futebol, como muitos sabem, foi trazido ao Brasil pelo Charles Miller, que trouxe a bola de futebol quando foi fazer uma viagem à Europa para estudar. Isso tudo, década de 20, né, do século passado, década de 20, década de 30, e aí os times, né, os times iniciais começaram a ser criados, né, e o futebol era algo muito de elite. A burguesia, a aristocracia é que praticava o futebol. E muitos ali, chefes, empresários, né, coordenadores de grandes empresas. E o futebol era proibido para os funcionários, sobretudo para os negros. Havia, como ainda há, um preconceito racial monumental, que da década de 20 passada até 2023 se mantém. E cada vez mais preocupante o preconceito racial. Vocês viram a torcida do Atlético de Madrid pendurando um boneco com a camisa do Vinícius Júnior de um viaduto. Vinícius Júnior, que também sofreu, ele e tantos outros jogadores negros brasileiros que jogam na Europa, sofrem e muito com preconceito, tanto da torcida como da imprensa, né? Muito bem, jogadores colocavam pó de arroz na década de 20, na década de 30, para serem menos negros, como diziam na época, e retrata e reporta a grande literatura do futebol. Anatoly Rosenfeld, por exemplo, fala na sua obra, né, O Negro, Futebol e Macumba, sobre essa questão da branquificação dos jogadores 100 anos atrás. Será que isso não mudou? Será que isso durante 80, 90 anos ficou perversamente encoberto? Porque ainda existe, de vez em quando explode, né? Brasileiros sofrem com argentinos que nos chamam de macaquitos e acham engraçado. E dessa forma querem normalizar a agressão racial. No caso da misoginia, e eu dei uma entrevista longa para o jornal O Tempo de Belo Horizonte para falar a respeito desse não respeito pelo corpo da mulher, pela figura da mulher. E eu disse ali em algum momento ao repórter que a mulher, para muitos jogadores de futebol, ou representa a mãezinha, né, que é a mãezona, ou a mãe do coração, e aquela questão do afeto pleno depositado, ou um objeto de exploração que deve estar sempre pronto à satisfação do seu prazer e do seu desejo.
É extremamente preocupante se a gente abrir essa explanação para o universo social também do futebol e para além do futebol. Numa sociedade em que a gente vê, né, e observa valores que são pagos muito superiores a profissionais do sexo masculino do que feminino. Já começa, né, um flash ao olhar a situação da diferença, né, do olhar de uma sociedade absolutamente patriarcal, né, isso não tem como esconder, isso é um fato, basta você estar no mundo que você vai enxergar isso. Né? E o que acontece no futebol com o Robinho, com o Cuca, agora com o Daniel Alves, e esse silêncio que se torna a voz dos jogadores de futebol, que sempre foi uma voz forte diante de assuntos que eram importantes para a classe, se cala diante de uma aberração. Se cala diante de um momento em que todos deveriam dar as mãos, como dão as mãos muitas vezes, em relação ao preconceito social, ao preconceito racial, à luta da classe dos jogadores de futebol, e de repente se calam diante de uma violência sexual. Mais uma. Então, o meu alerta é mais do que um alerta. É um aviso, é um convite a todos que encontram num momento como esse identificação, um mínimo de empatia, para que possam falar, para que possam espalhar o que precisa ser dito. A gente não pode normalizar, por exemplo, o que é o preconceito racial que foi gerado no berço do futebol brasileiro e expandido também pelo mundo, e normalizar, dizer que é assim. Não é assim. A gente não pode normalizar e falar assim, mas houve o estupro, né? É assim mesmo. Não é assim mesmo, gente. Isso é muito grave, isso é muito sério. Tem crianças, tem jovens que se espelham nos jogadores. O Daniel Alves é o cara que mais título ganhou na história do futebol. Vocês já pararam para pensar quantas crianças, quantos jovens se espelham no Daniel Alves? O próprio treinador da seleção brasileira dizendo que a história do Daniel Alves transcende as quatro linhas do campo de futebol. Ele está preso por acusação de estupro. Olha, gente, isso é muito sério, isso é muito grave. Eu vim aqui colocar a minha cara como jornalista que sou, como psicólogo que sou, profissional da área da saúde, filho, cidadão e, por fim, não menos importante, homem. Dizer que é deplorável o que está acontecendo. O que aconteceu é deplorável e as consequências desse silêncio são muito mais preocupantes. Eu espero que essas breves palavras minhas possam, de alguma forma, estimular, convidar uma reflexão e uma consequente mudança. Porque não adianta mais ficar dando aviso, mandando e-mail, fazendo nota de repúdio. Gente, é preciso mudar. E o silêncio, de alguma forma, chancela o absurdo que a gente está vivendo. São raríssimas as vozes que a gente tem na imprensa, no campo social, no campo midiático, que vêm a público reportar esse tipo de situação. Os jogadores punidos devem cumprir suas penas. Como foi o caso do Robinho, punido em 3 instâncias. E está jogando futebol aí na praia, dando autógrafo para meninada. Não pode mais colocar o nariz para fora do país se não é preso. Porque estuprou. Porque foi condenado.
Aí outros jogadores vão lá, tiram foto, fazem vídeo com ele, todo mundo dando risada, tá tudo certo. Ninguém para pensar na consequência de uma ação como essa. É tão difícil assim? É tão difícil assim ter empatia pelo outro? E, obviamente, aqui no caso, o universo feminino, de se olhar e de se respeitar mulheres, e não continuar esse processo de coisificação, de materialização, gente. Eu tenho 53 anos, desde que eu tenho 5 eu ouço isso. Desde 1974 que eu ouço isso. Ouço os meus pais sempre dizendo para mim, filho, fique atento a essas questões, a questão estrutural, né, que tanto se fala. Tive ótimas referências educacionais, de amizades, de pessoas, de professores, tanto em escolas, universidades, pós-graduações, como na vida, amigos, com ideias humanistas, com ideias de respeito, de dignidade, de ética. A gente não pode normalizar essa situação, pessoal. É hora da gente falar. E eu, como homem, e também um dos representantes da classe da psicologia que trabalha com a saúde mental, peço para vocês, por favor, não se calem. Porque o silêncio de hoje representa as inúmeras vítimas de amanhã. E essas vítimas podem ser irmãs nossas, filhas nossas, amigas nossas. E aí? Vão continuar esperando?